Hoje a gente vai fazer a história alternativa da união de Castelo e Aragão. Eu acho que o reino de Castelo é esse vermelho claro, né? Eu acho que sim. Eu nem lembro qual deles. Portugal. Esse daqui é o leão e esse vermelho aqui é o castelo. Agora vamos começar. Começa a ter muitas e muitas indiferenças com Light of Bertuga. Vou chamar isso daqui disso. Parece que tá escrito isso bem aqui. Desculpa. Até que em 1900, quer dizer, até que em 1227, a França declara guerra contra Lights of Bertuga. Então aí começa a avançar pelo reino de Lights of Bertuga. Capital, fazer a capital de todo mundo. Espera. Pronto, eu já fiz aquelas capitais. Aí começaram a avançar muito. Aqui o Lights of Bertuga começou a evitar os ataques franceses e começou a finalmente até que em 1230 eles assinam um acordo de paz. O Lights of Bertuga decide ser anexado pela França, mas só que em 1599 eles teriam que ter independência deles. 1599 não, eles teriam que ter a independência depois de acabar a Primeira Guerra Mundial. Se tiver alguma guerra mundial, eles têm que ficar independentes depois de acabar essa. Foi aí, a França aceita e aí domina Lights of Bertuga. Ele compra essa parte da Inglaterra. Essa parte era uma colônia da Inglaterra, a colônia de Assunção. Então ela compra a colônia de Assunção dela. Então aí pronto. Aí o reino de Leão ele começa a se expandir mais. Domina o reino de Venezana. Aí até que não consigo ler isso daqui não. O reino de Odod, ele perde o reino dele, o rei dele, mas só que a capitania de Portugal, o rei da capitania de Portugal é o parente de sangue mais próximo. Então ele assume o trono, assim unindo para fazer o Reino Unido de Portugal Hispânida. Foi trocado para reino de Condado Portugalense de Assunção. Tá, agora eu vou fazer aqui as fronteiras, porque parece muito irreal, parece muito estranho. Tem uma cara de que nem parece que é. Não é muito grande isso daqui. Pronto.
Aí eles se unem para virar o condado portugalense. Até que ele ganha independência. Até que aquele outro reino ganha independência. Quer dizer, ele sai de território dominado para colônia. E aí Portugal ele começa a expandir mais um pouco. Aí domina alguns territórios pra cá. Até que ele ganha independência. Aí depois o reino da Austrácia, que é... Espera um pouquinho. Que é esse território aqui, que eu tô demarcando melhor. Aqui, esse daqui. O reino da Austrácia. Ele perde o rei. E o rei de Leão era o parente mais próximo. Então as duas nações se unem para virar o reino de Leão e Austrácia. Depois troca para reino de Leão. Então ele começa a dominar algumas partes daqui. Até que pra não dar briga, eles... Esse território aqui branco, que era área de ninguém, criado um estado tampão, o Estado Livre de Wellington. Aí, então, depois disso, eles demarcam as fronteiras, aumentando o reino de Portugal e também dando um pouco mais para o reino de Castela. Aí o reino de Castela envia uma carta de união para esse negócio aqui, então eles se unem. Que vira o reino da Intrânida. Que aí eles mandam uma carta de união para Catalunha, que aceita. E aí eles trocam o nome para o reino da Hispânida. Aí o reino da Hispânida e Portugal começam a ter relações melhores. Então aí eles dividem esse território aqui entre eles. Que assim ficou a fronteira. Aqui. Vai só um pouquinho. Aí, então, eles finalmente demarcam a fronteira. E aí Portugal, ele troca sua capital para Lisboa. E o reino da Hispânia também troca o local da sua capital para Buenavária. É a cidade mais famosa da região. E eles começam a fazer mini expedições no Marrocos, dominando a cidade de Bunária e Celta. Aí eles dominam mais algumas regiões daqui e formam
o condado de Wimscott. Que virou uma colônia da Hispânia. Então aí ele declara guerra contra o antigo Império Marroquino. E aí então eles conseguem vários territórios aqui no Marrocos. Daqui eles dominam. E eles começam a avançar nessas terras de ninguém. Daqui em alguns territórios. E aí pronto. Leão também começa a explorar mais territórios. Declarando guerra a Leondrina. Então aí eles ganham a guerra e fazem um acordo de paz. O reino inteiro deles seria anexado e viraria uma colônia. E pronto. Então eles aumentaram o condado de Wimscott. E aí então Portugal e Hispânia, na verdade, Portugal e Hispânia, eles demarcaram as fronteiras africanas deles. Que ficou assim. Aí eles realmente terminaram de demarcar. Aí então o reino da França, eles declararam guerra a Leão, tomando alguns territórios daqui e invadindo o Porto de Gibraltar. E aumentando o Porto de Gibraltar para cá. Até que eles assinam um tratado de paz. O Gibraltar francês, ele perde um pouco dos seus territórios. E também Portugal ganha de novo seus territórios da colônia da Galícia portuguesa de novo. Só que eles prometem para a França que eles não vão expandir mais suas colônias. Então eles começam a se expandir muito, até que eles declaram guerra a esse negócio aqui, que eu esqueci que não aparece o nome dele. Eles ganham a guerra porque o exército deles era muito fraco e horrível. Até que eles se deparam com o pequeno Império Otomano. Ainda não tinha se formado inteiro. Então eles derrotam os otomanos na Guerra Franco-Otomana, nas batalhas de Wimscott e Deutschland. Que aí eles dominam todos os territórios, ainda deixando um pouquinho para o Império Otomano. E aí eles compram esse território do Reino de Leão, que aceita a compra. Começa a Segunda Guerra Leonesa Francesa, que eles finalmente conseguem dominar os territórios, todos os territórios de Leão, da colônia, só que eles ameaçam acabar com os portos da França. Ela não ouve e destrói totalmente. E assim ela explode todos os portos, começa a dominar totalmente a França. Com a ajuda desses caras aqui na França, que queriam sua independência de volta. Aqui só podem quando for a Segunda Guerra Mundial. E eles queriam uma independência mais cedo.
isso, aliaram o Reino de Leão, que o Reino da França se rendeu. Ele ficaria com todos os territórios ocupados da França, mas em compensação para a França ainda continuaria com as colônias portuguesas por mais alguns anos. Alguns anos depois, aí agora acabou o tratado que a França poderia ficar com esses territórios aqui. Vai estar meio bugado. Esse negócio aqui tá muito bugado, desculpa. Isso aqui é muito alto. Que essa bosta tá bugando tanto?